Olá, você que acompanha o programa Alô Cidade aqui na TVI, no TV a Cabo, canal número 3, nas nossas redes sociais, no nosso site oficial tviplay.com.br e agora também no nosso aplicativo. Você pode entrar no Play Store e baixar o TVI Play e acompanhar aqui a nossa programação ao vivo e o horário que você quiser. Hoje estou recebendo aqui no programa Roberto José, ele que é geógrafo, policial civil, enfim, várias atuações que ele tem, que eu vou deixar que você mesmo fale, Roberto. Olá, Ellen, satisfação estar aqui com vocês da TVI, quero agradecer o espaço. Eu sou geógrafo, né, de formação, sou graduando agora em Direito, tranquei um doutorado na área de Criminologia de Ambientes, concluí um mestrado, explicando um pouco sobre a dinâmica do crime aqui na nossa região, aqui em Itabuna e nas cidades próximas. Sou tutor, também faço parte como diretor sindical do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia. Muitas atividades, eu sou um otimista enquanto ações pessoais, né? Eu acredito nesse país, embora eu veja como perspectiva, não uma perspectiva muito boa, mas eu sou otimista, aliás todo brasileiro é otimista e a gente trabalha muito para isso, para que esse país dê certo. Somos sobreviventes do caos. Roberto, você dentro dessas atuações, principalmente no que tange segurança pública, questões ambientais também, que é uma especialidade sua, fazendo uma análise sobre Itabuna e aqui a região, primeiro nesse aspecto de segurança pública, qual a sua análise sobre a nossa cidade? Olha, Ellen, nós vivemos um contexto extremamente diferenciado. A violência em Itabuna, ela se explica muito sobre a questão econômica, né? Então nós tivemos no final da década de 80 o surgimento da vassoura de bruxa e isso, as fazendas começaram a perder seus trabalhadores para a área rural, para a área urbana, principalmente de Itabuna. Então Itabuna recebeu um fluxo migratório muito grande, a cidade inchou muito e esse inchamento gerou demandas sociais, ambientais, econômicas que não foram correspondidas a tempo com políticas públicas. O extremo sul da Bahia também cresceu muito, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro. O Baianão é reflexo disso, hoje o Baianão em número de habitantes é maior do que o Porto Seguro. Então essas demandas que não foram correspondidas, isso gerou um caldo muito grande para a questão da violência. Então você tem o comércio de drogas, de narcóticos se fortalecendo nessas cidades, mas em Itabuna especificamente, capilarizado, ou seja, distribuído em toda a cidade. E aí a gente tem um fator importante para a gente mencionar aqui. Nos idos dos anos 2000, acho que 2006 ou 2007, nós inauguramos aqui o presídio regional. Na literatura científica, qualquer cidade que tenha um presídio regional, ela tem seus índices criminais saltados exponencialmente, porque o criminoso regional que chega para ser preso ali, para cumprir a custódia ali, ele traz consigo toda a network do crime e a tendência é que aquelas cidades tenham seus índices criminais saltados. E foi isso que aconteceu com Itabuna. E a criação desse presídio possibilitou a criação também de duas facções criminosas grandes aqui na cidade, e essas facções brigavam por território do mercado de narcótico. Ora, o comércio de drogas é um comércio como outro qualquer, né? Você tem demanda e você tem oferta. Agora é regido por outras leis. Não é a lei do Código do Consumidor, né, do CDC, mas é a lei do ferro e do fumo, o poder das armas e o poder das drogas. Então é isso aí, e a gente tem, por consequência, uma mortalidade muito grande aqui na nossa cidade. Então, Itabuna não se explica dentro dela apenas, mas tem que ter um olhar amplo da região, que é a crise da lavoura cacaueira, mas também um olhar da gestão, né? O presídio contribuiu muito, as polícias, tanto civil quanto militar, têm feito um trabalho excelente, mas esse trabalho de uma repressão qualificada, ela tem que ser repensada. Não é só aqui não, eu digo que o modelo precisa ser repensado no Brasil inteiro. Nós temos um modelo dual, anacrônico de polícia, nós só temos esse modelo no Brasil, Ilhas de Cabo Verde, Serra Leoa e Guiné-Bissau, além da Turquia. Então são poucos países que têm esse modelo dual de polícia, que não se comunica, que não tem ciclo completo. A polícia judiciária brasileira, ela investiga muito mal. E um dos fatos, exatamente porque os governadores, de uma forma geral, investem pouco nessa polícia que investiga, para investir mais naquela polícia visível, naquela polícia ostensiva. É aquela coisa, né? Político tradicional investe pouco em saneamento básico, porque isso não dá voto, as pessoas não estão vendo. Mas é esse modelo invisível que promove a saúde.
O que é melhor? Você não ficar doente ou ficando doente ir para um hospital e morrer lá, porque o hospital não tem um tratamento adequado, não trabalha de forma otimizada. Dentro desse raciocínio de uma política sistêmica, digamos assim, como é que você entende que a gente poderia estar promovendo uma mudança dentro desses índices? Quer dizer, Itabuna é uma cidade que realmente é violenta, já estivemos no ranking, né, das mais violentas do Brasil. Então, isso. Nessa linha cronológica, onde nós tivemos o problema do cacau, certo? Da vassoura de bruxa, a questão do presídio também, enfim, um leque de fatores que contribuíram para alcançarmos esse triste status e números de violência. O que é que você entenderia, Roberto, como políticas públicas que a gente poderia estar adotando para tentar amenizar o impacto desses problemas que nós temos? É isso, Eli. Como pesquisador, eu entendo, como pesquisador na área, eu entendo que é muito melhor você prevenir do que você tratar o doente. O que é melhor? Você não ficar doente ou ficar doente e ser tratado? É melhor você não ficar doente. Então, o melhor caminho no contexto da criminalidade, isso aqui, Ellen, eu estou trazendo boas práticas no mundo. Isso aqui não é invenção, né? Ninguém está inventando a roda. Então, na época do meu mestrado, eu visitei Medellín, para saber porque Medellín é uma cidade da Colômbia, a cidade mais violentas do mundo, à época, até a década de 80, década de 90, uma das cidades mais violentas, um complexo de favela, similar ao complexo de favela do Alemão, no Rio de Janeiro. E por que Medellín se torna hoje uma cidade modelo no mundo? E por que o nosso exemplo, que é o Rio de Janeiro, que foi o modelo de unidades de polícia pacificadora, não deram certo, né? Ou esse modelo não deu certo. Visitei a primeira unidade de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, que é o Morro de Santa Marta, e percebi ali que não daria certo, porque as boas práticas no mundo dizem o seguinte, que não se deve colocar nas costas da polícia todas as respostas. E no Brasil é assim. Se coloca nas costas da polícia todas as respostas para uma situação de violência. A violência é uma palavra multifacetada, complexa e que exige resposta também multifacetada e complexa. Não é só de polícia. Eu falei para vocês aqui que a violência em Itabuna não se explica só pelo modelo da repressão, que não é qualificado e que deveria ser, mas se explica por um modelo de economia, por um modelo de inserção, né? Se explica inclusive por questões de urbanização. Muita gente diz assim, a teoria da janela quebrada nos Estados Unidos, lá em Nova York, né? Que é a teoria da tolerância zero. A tolerância zero não é a tolerância pela tolerância, Ellen, de pequenos crimes, não. O que Rudolph Giuliani, que era o prefeito de lá, mudou? Foi exatamente a concepção de polícia. Ele reestruturou toda a sua polícia, ou seja, a repressão em Nova York passou a ser qualificada. Eu vou fazer um intervalo comercial, Roberto, e nós voltamos já aqui na Velocidade. Voltamos aqui com a Velocidade, recebendo hoje Roberto José. Roberto, estamos falando no bloco anterior sobre segurança pública e eu compreendo muito a importância de um trabalho efetivo com a nossa juventude para que a gente tenha um trabalho efetivo de estar reduzindo essa questão da violência, certo? Você já foi presidente da FIC, que é a Fundação de Cultura e Cidadania aqui da cidade. E aí eu queria saber, dentro da sua gestão, qual era as suas ações voltadas a essa questão da juventude, da violência, dos jovens inseridos na violência, enfim, como forma de prevenção. Qual era a sua atuação? Isso, Ellen, é o que eu estava falando no bloco anterior. Então, a prevenção é o melhor caminho. Eu tenho uma repressão qualificada, que foi o que Rudolph Giuliani fez em Nova York, além de revitalização de áreas, né? Então, se hoje a polícia de Nova York, o maior efetivo não é no policiamento ostensivo, não é na PM, diria assim, mas é na investigação. Então, a investigação, ela é uma repressão qualificada. Beccaria, Marquês de Beccaria, grande filósofo, diz o seguinte: o que reduz o intento criminoso, na verdade, é a certeza de punição e não a intensidade dessa punição. Sobre a prevenção primária, é importante, pô. Eu visitei Medellín. Medellín tem um complexo fantástico de um modelo de prevenção primária à violência. Então, se enfrenta isso com cultura, com arte, com esportes, com revitalização de área, com iluminação de praças públicas, né? Então, assim, esses projetos que nós implantamos aqui, Casa das Artes e Vivarte,
nós tínhamos inserido os diversos tipos, as diversas categorias de arte na cidade. E em alguns lugares nós passamos uma pesquisa para saber qual é o modelo, qual é a categoria de arte que a pessoa gostaria de ter ali naquela Casa das Artes. E para nossa surpresa, uma comunidade pobre aqui de Itabuna, as pessoas queriam aprender a tocar violino. Olha! Né? Então, assim, quando uma criança aprende a tocar um instrumento musical, ela vai estar submetida ou vai estar aprendendo disciplina, ela vai estar fazendo ligações neurais com a outra área do cérebro, a área esquerda, que é do raciocínio lógico, né, matemático. Então, assim, a arte e a cultura, além de você entreter a criança, além de você seduzir a criança para o caminho da arte e da cultura, você tem outras possibilidades. E hoje o que acontece na cidade é que a Casa das Artes fecharam, a Casa das Artes, não existe mais Vivarte, a Vila Olímpica está fechada e abandonada. Então, a prevenção primária não está sendo feita. O que está sendo feito é a repressão das polícias, que precisam cumprir seu papel institucional, mas o grande nascedouro de crime, Ellen, está aberto, né? Então, o que os meus colegas dizem é que estão enxugando o sol, enxugando o gelo a um sol de 40 graus. Ou seja, estão fazendo, você prende um hoje, manda para o presídio, outros tantos nascerão, porque a gente tem um caldo muito grande que favorece a criminalidade. Então, falta geração de emprego e renda, né? Aí o tráfico de droga passa a prosperar, você não tem arte, você não tem cultura. E eu estou falando de arte e cultura enquanto instrumento de transformação social. Não é essa arte e cultura que você pode comprar, que é um objeto de compra e venda. Você pode pegar um avião aqui, com 2 horas está em São Paulo, e ir no Teatro Municipal. Não é esse teatro que está se fazendo aí com mais de 30 milhões, é importante para a cidade, mas eu como gestor pegaria esses 34 milhões de reais e teria feito aí 10 áreas na periferia da cidade, é exemplo do CEL, que é o Centro de Arte e Esporte Unificado, que tem auditório, que tem quadra poliesportiva, que tem biblioteca. É disso que nós precisamos, da arte e da cultura como instrumento de prevenção ao crime. Ellen, quem conseguiu reduzir seus índices criminais trabalhou com prevenção. Nós temos modelo de Medellín, nós temos cidades do México que conseguiram fazer a prevenção primária e reformular sua polícia. Então é isso. A violência, ela é complexa, ela é multifacetada, ela precisa dessas ações sistêmicas, né? Falando sobre a atuação da polícia, Roberto, nós tivemos essa semana em Itabuna um fato lamentável, triste, que foi a morte do delegado José Carlos Mastic, certo? Vítima de um incidente com um policial militar e veio a óbito em circunstâncias disso. Então, o que é que você pode estar falando sobre esse fato ocorrido? Olha, Ellen, isso é um fato trágico, né? Triste, né? Para a nossa categoria, nós ficamos profundamente entristecidos com a notícia. A Mastic foi meu colega de turma, na turma de escrivão lá em 97, quando nós iniciamos aqui na UESC. É um profissional do mais alto gabarito, figura, um ser humano fantástico, e foi vitimado por uma ação desastrosa, né? Eu como diretor sindical, o que eu posso dizer é que as investigações estão sendo feitas por uma equipe de excelência, né, coordenada por Dr. André Aragão, um dos melhores delegados, que tem uma das melhores equipes do estado da Bahia, quiçá do Brasil, e assim a resposta vai ser dada com a investigação bem feita, né? Se houve culpado, que esse culpado seja punido, né? Então é isso que a gente tem a falar. Esse é o momento que a gente não pode colocar fogueira nas vaidades, colocar fogo, melhor dizendo. A gente tem que apaziguar a situação. A polícia militar, os nossos heróis estão aí na rua. Se houve algum erro, que seja pago, mas dentro do que prevê o devido processo legal, né? As investigações estão sendo feitas. Há a prisão preventiva dos 2 policiais que estiveram diretamente nessa situação. As investigações estão correndo e logo nós teremos um resultado sobre a parte investigatória, né? A parte processual prossegue normalmente. É isso que a gente tem que falar. Nós estamos entristecidos, né? Toda a comunidade policial e a comunidade de Itabuna como um todo com esse episódio. A gente só tem a lamentar, mas esse é um momento que a gente precisa apaziguar os ânimos, né? E fortalecer as 2 instituições, né, Polícia Civil e Polícia Militar, que são por demais importantes na repressão qualificada ao crime em nossa cidade. Ok, Roberto, obrigada. Agora, saindo um pouco dessa questão de segurança pública, fala um pouco sobre política. Nós tivemos essa semana a entrevista, né, polêmica do Lula, certo? Onde ele mais uma vez se declarou como inocente
fez acusações com relação à Lava Jato, perseguições, enfim. Criticou o governo Bolsonaro também. Roberto, você como entendedor de política, o que é que você achou dessa entrevista de Lula, a abordagem dele? Olha, Ellen, Lula, alguém diz assim, é mais um preso ter direito de falar, de dar entrevista. Assim, Lula não é um preso qualquer, né? Lula é um preso que foi presidente da República por 2 mandatos, fez sucessor por mais de 2 vezes, né? Que foi a Dilma. Alguém pode questionar, mas o Beiramar foi entrevistado recentemente, estando inclusive no RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, lá na cadeia, se não me engano, de Campo Grande, uma cadeia federal. E ele concedeu uma entrevista, né? Quem não conhece, o Beiramar é um dos líderes do primeiro comando da capital, o PCC, que é uma organização criminosa, né? Uma franquia do crime organizada em São Paulo. E essa franquia do crime está espalhando seus tentáculos para todo o Brasil. Lula não é um criminoso comum, não estou comparando Lula ao Beiramar, não. Muito pelo contrário, estou dizendo que Beiramar concedeu entrevista. Outros políticos também já deram entrevista nessas condições. Eu acho que a gente precisa rever alguns conceitos nesse sentido. Tu tá fazendo intervalo comercial, Roberto? A gente já volta já aqui, continuando ainda sobre esse assunto aqui na Velocidade, viu? Voltamos já. Voltamos aqui com a Velocidade, entrevistando aqui o Roberto José. Estávamos falando no bloco anterior sobre a entrevista do Lula. Isso. Então, Roberto, conclua, por favor, o seu raciocínio. Pois Ellen, o que eu estava dizendo é o seguinte, que rever conceitos, né? O que fez Bolsonaro ganhar a eleição, com certeza, foi um movimento antipetista que se instaurou no Brasil. Não pelas propostas, porque ele não apresentou proposta alguma, né? Muito pelo contrário, ele fugia dos debates, porque não tinha o que debater. Mas a gente torce para que o Bolsonaro faça um excelente governo. Não me parece que vá fazer, porque pelo menos seus filhos, foi o que Lula disse, foi o que estourou aí. Lula disse que parece que é um governo de malucos, de aloprados, e parece que a família dele se comporta como tal. Ele deveria pelo menos frear o intento daquela criançada que só anda fazendo besteira. Mas Lula conseguiu um direito, é um direito constitucional dele, e isso foi garantido pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Então não tem nada que se questionar, ele é um preso que não é um preso comum, é o ex-presidente da República, e eu defendo que ele possa realmente ser entrevistado. Ele apesar de ser preso, de ter alguns direitos cassados, ele é, sem dúvida nenhuma, um ativista política e uma liderança. Como esse processo transcorreu, aí são outras coisas, talvez a história vá nos trazer à luz. Mas o que nos é estranho é que um cara do gabarito de Moro, que é juiz, que fez um trabalho, sim, fantástico, logo depois ser nomeado ministro de Justiça, né? Isso me parece um pouco suspeito, mas quem vai provar isso é a história. Eu acho que segue o curso, o Brasil precisa amadurecer do ponto de vista político. Mas aqui, Ellen, eu quero deixar uma coisa clara. Eu, como professor, eu sou professor também, minha formação, acredito nas ideias de Piaget. Eu acho que o principal vetor de desenvolvimento de uma nação é, sem dúvida, a educação. Monteiro Lobato disse que uma sociedade não se faz de homens, se faz de homens e livros, não de qualquer outra coisa. Mas esse país, o amadurecimento político, o amadurecimento democrático do Brasil vai se dar exatamente com o investimento maciço em educação, mas o investimento qualificado. Roberto, você acha que essa entrevista do Lula, ela veio como uma forma de fortalecer o próprio Lula, de fortalecer o PT de alguma forma, porque a partir do momento que ele vai a público, ele cria essa comoção nas pessoas, talvez as pessoas que assistam revejam alguns posicionamentos com relação a ele, porque, quer dizer, ele tem, por mais que ele seja culpado, que ele seja corrupto, não se nega o fato de que ele tem um carisma frente, né, a pelo menos 40% do país. Você acha que isso pode se estruturar a longo prazo como uma forma de fortalecer o PT até visando 2022? Sem dúvida que a entrevista de Lula traz ele mais à evidência, né? Isso fortalece ele, com certeza, sem dúvida alguma. O Brasil, deixado por Lula, de fato foi um Brasil que estava melhor. Equívocos na condução da economia ocorreram, isso levou o país a uma situação de crise econômica. Nós temos modelos que são modelos antagônicos, um modelo liberal de Adam Smith, da mão invisível. Você tem um modelo keynesiano, que é um modelo de um Estado forte. A gente está num mundo diferente, né? Um mundo do século XXI, e que a gente precisa mesclar ideias dos dois modelos, talvez. E isso foi talvez o grande equívoco de Lula e da sua equipe, né? Que permaneceu aí no governo Dilma.
E o reflexo disso foi a vitória de Bolsonaro, porque se criou um movimento antipetista no Brasil, né? Uma série de episódios acabou também corroborando com isso, que foi a tentativa de homicídio do Bolsonaro. Enfim, agora eu acho que apesar de tudo isso, o Brasil com esse episódio amadurece democraticamente. Eu confio muito nisso. Agora a minha preocupação é essa perseguição à questão da educação, né? Eu acho que a filosofia e a sociologia ajudam a pensar. Se você observar na escola do Rico, as crianças desde a segunda série, né, que é a primeira série antiga, né, a segunda série hoje, ela já tem rodas de conversa, que é uma espécie de filosofia. Então, porque a escola do filho do rico tem filosofia, do filho do pobre não vai ter. Gente, esse país só será um país melhor no dia que o filho do rico, o filho do pobre estudar na mesma escola do filho do rico. Então a gente precisa mudar esse paradigma de educação no Brasil. Nós precisamos de um maciço investimento na escola básica, Ellen, do ensino infantil, fundamental e médio. Precisamos sim de investimento no ensino superior, mas essencialmente na escola básica, para que o filho do pobre estude na mesma escola do filho do rico e com isso possa concorrer às melhores vagas nas melhores universidades, possa ser empreendedor. Nós precisamos formar uma turma, uma massa de empreendedores nesse país. Nós não formamos empreendedores. As universidades se comunicam muito pouco com o mercado de trabalho, se comunicam muito pouco com a comunidade. Nós vemos exemplo aqui da UESC, né? A extensão da UESC não funciona, gente. A UESC tem um mestrado e um doutorado no Prodem em meio ambiente, de excelência no Brasil, mas não obstante ela lança in natura seu esgoto no Rio Cachoeira. Então isso é um dos reflexos de que não se comunica, não faz extensão. Talvez agora com a nossa Universidade Federal do Sul da Bahia, essa extensão comece a melhorar, porque essa a turma das universidades federais faz uma extensão melhor. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos rever esse modelo. Falando sobre essa questão ambiental, que você tocou no assunto agora, você é especialista no assunto, Roberto, nós temos um grande problema aqui em Itabuna, que é o Rio Cachoeira, que é a questão do lixo também, ao céu aberto, enfim. Saneamento básico também, que somos grandes carentes nesse aspecto, e que tudo isso acaba contribuindo realmente para não promover uma qualidade de vida para as pessoas. Então, nesse seu entendimento, o que é que você entende que poderia ser feito como forma de melhorar dentro desse aspecto? É isso, Ellen. Recentemente nós publicamos um artigo em parceria com nossos também colegas geógrafos, o Kaique, que faz doutorado na Unicamp, e outro colega nosso, que faz doutorado aqui na Universidade Federal da Bahia, o Jonathan. Nós publicamos em uma revista internacional de políticas do uso da terra, uma revista inglesa, sobre a crise hídrica que nós vivenciamos em 15 e 16, né? A crise hídrica aconteceu aqui por falta de gestão, na verdade de governança nesse setor. Ellen, saneamento básico é política invisível, né? Tá debaixo da terra, ninguém vê, mas as pessoas sentem isso. Eu vou trazer só um exemplo aqui para você. A cidade de Franca, em 5 anos, gastou pouco mais de R$250 mil tratando 5 tipos de doença: dengue, zika, chikungunya, doenças relacionadas a ela, leptospirose e diarreia. R$250 mil em 5 anos. A cidade de Ananindeua, no Pará, gastou pouco mais de R$9 milhões tratando esses mesmos 5 tipos de doença. Essa cidade do Pará tem índices similares de saneamento básico a Itabuna. Então, investir em saneamento básico é promover a saúde. Da mesma forma que a gente tem que ter uma política de baixa complexidade, que é o chamados PSFs, né? Funcionando bem, para que a pessoa seja tratada no início da sua doença. Eu vou estar fazendo o encerramento dessa primeira parte do programa e nós voltamos já já com a Alô Cidade. Voltamos com a Alô Cidade, estamos recebendo aqui hoje Roberto José, ele que é geógrafo, policial civil, enfim, professor também. Estávamos falando no bloco anterior sobre a questão de saneamento básico, da questão da saúde pública. Eu queria que você fizesse essa relação, Roberto, entre saneamento básico, saúde pública e a questão econômica também. É isso, Ellen. Uma cidade que tem um saneamento básico como a nossa, ou seja, que não tem saneamento básico, que tem uma população que adoece porque o saneamento básico é inexistente, isso facilita a propagação de doenças
do século passado, uma cidade que não tem, que tem as suas unidades básicas de saúde funcionando temerariamente para favorecer as unidades de média complexidade e de alta complexidade, que é onde está o filão, a riqueza do SUS, é temerário. Se um empresário que quer investir seu dinheiro em uma cidade, ele vai olhar isso. Exemplo, a Trifil daqui e a Trifil que existe em São Paulo, salvo engano, em Franca, essa mesma cidade. Que a unidade Fabril, ela é similar daqui. Só que lá nós temos 400% menos atestados médicos que aqui. Isso corresponde a alguns dias de trabalho perdido dessa fábrica, né? É um prejuízo. Então, atrair indústria para uma cidade, você tem que levar em conta alguns fatores. Um deles é saneamento básico. Eu ter meu público interno, meus trabalhadores adoecendo menos por essas causas. É só isso não. Mobilidade urbana, gente. Uma cidade que não tem mobilidade urbana, ela não atrai investimento. A mobilidade urbana ela é crucial. Eu preciso escoar rapidamente meu produto, mas eu preciso que o meu trabalhador chegue de forma rápida. Uma cidade que não tem um planejamento urbano nesse sentido, que está abrindo em qualquer lugar uma rotatória para favorecer a A, B ou C, a rotatória de fulano, se abre as grandes avenidas em qualquer cidade civilizada, em qualquer cidade respeitada do mundo, são áreas de circulação, não tem intersecção, não tem rotatória. E aí você vê hoje, por exemplo, a Avenida Ilhéus, no horário de pico está um inferno, porque está engarrafando tudo em razão de uma abertura que se fez para facilitar A, B ou C. Então não dá para ser assim, gente. Nós estamos falando de gestão, de visão sistêmica de gestão pública. Eu associar saneamento básico à geração de emprego e renda, mas eu preciso também ter um olhar sobre mobilidade urbana para atrair indústria. Eu quero atrair indústria. Como é que eu vou atrair indústria se a minha população adoece muito facilmente por causa de um mosquito, né? Uma doença lá do século passado, talvez da Idade Média. A gente precisa tratar isso. Como é que se trata isso? Saneamento básico. É obra debaixo da terra, né? Como é que você melhora a despoluição do Rio Cachoeira? Né? Como é que você melhora soltando água lá da barragem do Rio Colônia? Não, é você retirando o esgoto que cai ali in natura, tratando, levando para uma ética, uma estação de tratamento de esgoto, tratando ela e devolvendo ao Rio Cachoeira 99% potável. Ellen, nós estamos falando de gestão sistêmica, né? De governança de recursos hídricos. E a visão sistêmica, uma ação que você faz aqui, Ellen, na questão ambiental, ela propaga no emprego, na renda, ela propaga na promoção da saúde da sua população. Então a gente tem que ter uma visão nesse sentido, né? Se falar em investimento na cidade, se falar em atração de investimento, a gente precisa ter uma cidade melhor. Porque Conquista todo dia atrai novos investimentos. Não é à toa, uma cidade que tem mobilidade urbana facilitada ou privilegiada, é uma cidade que tem saneamento básico e, portanto, a população não adoece por qualquer motivo, né? Já Itabuna, a gente ainda está no século passado, nós estamos atrasados no tempo e no espaço, há mais de 30 anos. Isso é um absurdo, a gente precisa rever o nosso modelo de cidade. Qual é a cidade que nós queremos para os próximos anos? Eu acho que isso deveria ser, aqui, por sugestão, até conversando com o Barbosinha, talvez um fórum de debate sobre isso. Qual é o modelo de cidade que a gente quer para os próximos 20, 30 anos? Falando agora sobre um pouco de política, a gente falou sobre a questão do Lula, né, no bloco anterior, só que ele tem um fato novo essa semana, que é uma possibilidade de Rui Costa vir como candidato do PT à presidência. Inclusive, isso foi confirmado como interesse pelo Otto Alencar, o senador Otto, que ele falou que seria interessante, que o Rui estaria preparado para ser o candidato do PT em 2022. O que é que você acha, Roberto? Olha, eu acho que Rui Costa é o melhor candidato que o PT poderia ter hoje no Brasil, né? Sem sombra de dúvida. Rui Costa, ele é um governador que está sendo experimentado, né? Ele está governando a Bahia, vai fazer 5 anos, mas pegou no período de extrema crise, né? De redução de FPM, de depressão econômica forte, e não deixou a peteca cair, né? Os funcionários públicos é que tem uma reclamação pessoal aí com o Rui, mas Rui tem feito uma gestão, ninguém pode negar, muito digna nesse sentido em todo o estado. E Rui hoje, na capital do estado da Bahia, é o melhor prefeito que Salvador pode ter. Por que eu estou dizendo isso? Rui não é o prefeito, Rui é governador, mas é quem tem mais feito obras em Salvador. As grandes obras de mobilidade urbana em Salvador é Rui. No carnaval eu senti falta de um metrô me levando até a Barra.
E Rui já está falando do metrô, chegar até a Barra, chegar até o Campo Grande. Eu acho fantástico isso. Eu acho que Rui, sem dúvida, é o melhor quadro que o PT pode ter para lançá-lo à presidência da República. É, sem dúvida nenhuma, um político experimentado e ele tem o tempero, né? O olhar sistêmico, ele tem um olhar de gestor. Eu acho que, sem dúvida. Então, Roberto, falando sobre o Rui, nós temos na Bahia o pior estado em termos de educação, certo? Educação básica, a questão da segurança pública na Bahia também é totalmente defeituosa. Então, como é que seria um bom gestor se dentro desses aspectos que são tão importantes, que é a questão da educação e a segurança pública, não funciona como deveria ser? O que ocorre é o seguinte, Ellen, são dados, que, sem dúvida nenhuma, não se questiona dados, são dados estatísticos. Rui, ele privilegiou sua primeira gestão em algumas áreas, por exemplo, a questão de logística, de transporte, de água, de energia elétrica. Rui, esse ano, nessa gestão ele precisa dar uma atenção especial, sem dúvida nenhuma, à questão da educação e da segurança pública. Nós, de fato, não temos os melhores indicadores para a segurança pública no estado da Bahia. Pelo contrário, temos talvez os piores, né, em termos de crimes letais intencionais. A Bahia figura como líder no Brasil. Então, eu acho que Rui precisa rever, pelo menos dar atenção melhor. Agora, sem dúvida, ele é um excelente gestor, não tenho dúvida disso. Faz o intervalo comercial aqui, nós voltamos já já com a Velocidade. Voltando aqui com a Velocidade, entrevistando Roberto José. E agora, Roberto, eu vou querer abordar um pouco o seu lado político, certo? Você foi candidato a deputado federal em Itabuna na eleição do ano passado, muito bem votado, teve quase 6.000 votos aqui na cidade, só em Itabuna. Ou seja, você é um nome forte dentro da política, um nome que tem referência, que tem credibilidade. Como é que está a sua situação política hoje? Quais são os seus objetivos? Ellen, só para fechar o bloco anterior, Rui, o calcanhar de Aquiles de Rui é sem dúvida a educação e a segurança pública. E ele deve rever o modelo que ele implantou de gestão nessas duas áreas. Certo. Mas sem dúvida ele é o melhor candidato que o PT tem, sem dúvida nenhuma. Sobre a questão da política, o Roberto José, o ser político, aliás, nós todos somos políticos. A minha intenção, qual é a nossa ideia, é criar um grupo, uma terceira via, para as eleições agora próximas, né? Tanto formar um grupo de vereadores sérios e ter um grupo para fazer uma gestão, né? Para a gente trazer a Itabuna para o século XXI. Itabuna ainda não entrou no século XXI, né? Nós precisamos rever um modelo de cidade para os próximos anos. Uma cidade que atrai investimento, uma cidade que tenha melhores indicadores sociais, indicadores ambientais. Nós estamos montando um grupo, nós queremos a terceira via, né? Nós não queremos o velho modelo que está aí, nós não queremos o modelo da arrogância daquele ser, mas nós queremos um outro modelo, né? Nós queremos a terceira via e para isso a gente está dialogando. Né, fizemos uma reunião hoje, agora há pouco, café da manhã, com Edmilton, com Eric Júnior da Santa Casa, com o vereador Guinho, né? Nós estamos juntando as mentes pensantes da cidade para a gente formar essa frente, porque Itabuna precisa colocar o pé no século XXI. Nós precisamos resolver problemas seríssimos de gestão e eu chamo a atenção, Ellen, para uma gestão sistêmica, né? Uma gestão que saiba da importância de investir em saneamento básico, que eu preciso promover a saúde, uma gestão que tem um olhar diferenciado para a atenção básica, porque ela tem que funcionar bem para não sobrecarregar a atenção média e alta complexidade. Então isso é uma visão de gestor. Nós precisamos abandonar a velha forma de fazer política, né? E assim, a nova política não é feita necessariamente por pessoas novas, né? Falando sobre esse seu grupo, Roberto, nós temos aí, como você listou, você tem o Anderson Guinho, o vereador. Nós temos também o Dr. Eric Júnior, que faz um grande trabalho na Santa Casa. Nós temos o Dr. Edmilton Carneiro, que é presidente da OAB, subseção Itabuna. Ou seja, são nomes que, teoricamente, até o momento, são pré-candidatos a prefeitos. Isso. Então, como é que vai ser o desenhar dessa história ao longo do processo? Pois é, eu estou à disposição desse grupo, né? A gente está fazendo parte desse grupo. Eu posso vir a ser candidato a prefeito, a vice, posso compor um grupo para a gente fazer uma bancada de vereadores, mas assim, a nossa intenção é construir esse grupo.
E assim, a nossa ideia, a ideia do grupo é que a gente tem que se despir das vaidades, Ellen. A gente está convidando, inclusive eu quero convidar você a fazer parte desse grupo, né? Nós estamos conversando com outros políticos da cidade, políticos que tenham esse perfil. A nossa ideia é dialogar. Nós, como eu falei para você, nós não queremos esses dois modelos que não nos atraem, não vai fazer bem a cidade. Nós queremos uma cidade promissora, queremos uma cidade que atrai investimento, que faça prevenção à violência, né, com obras, com ações na educação, na cultura, no esporte, mas também atraindo investimentos, emprego e renda, gerando. A nossa ideia é o seguinte: quem tiver melhor posicionado nas pesquisas, esse assume a liderança, aí vem um como vice, aí um terceiro ou um quarto nome, o nome do grupo para concorrer na eleição posterior a deputado estadual, federal. Nós precisamos, Ellen, de representações. Itabuna perdeu muito na última eleição porque não elegeu deputado federal nem deputado estadual. Nós não temos quem nos defenda em Brasília ou em Salvador do ponto de vista das representações. Nós não temos. Perdemos muito, isso dificulta o acesso, inclusive a emendas parlamentares, né? Itabuna é uma cidade que costuma votar muito no estrangeiro, no alienígena, né? Essas pessoas chegam aqui, começam a gastar dinheiro comprando voto, fazendo boca de urna, pagando litrão. Essa política não faz bem à cidade. A política que nós queremos e a política que nós fazemos é a política ideológica, né? Eu faço política por ideologia porque eu acredito que uma cidade melhor é possível. Eu não quero abandonar minha cidade e morar em Conquista. Agora, se eu quisesse, assim, pudesse hipoteticamente dizer, eu vou embora do país, vou morar na Noruega porque eu já fiz minha parte. Plantei várias árvores, escrevi alguns livros, fui candidato. Então eu fiz a minha parte. Não, a gente continua acreditando na nossa cidade, continua acreditando ela no Brasil, mas especificamente Itabuna. Itabuna precisa reviver nesse momento, e a nossa ideia de compor esse grupo é da gente dar a opção à sociedade itabunense de um grupo sério, de pessoas sérias que pensam essa cidade, de promover essa cidade para os próximos anos. Itabuna não tem obras de engenharia de mobilidade urbana, né? As nossas obras são anteriores à década de 80, a cidade cresceu muito do outro lado, ali do lado do shopping. Nós só temos 2 pontes, duplicar aquela ponte do Marabá não é a opção correta do ponto de vista da engenharia de tráfego, mas em um outro local ali ligando o final do canal Lava Pés ao Conceição. A gente precisa adotar Itabuna de um aspecto de mobilidade, terminar o anel viário, né? Gente, Conquista tem 3 anéis viários. O primeiro foi engolido pela cidade, o segundo engolido pela cidade e o terceiro está sendo engolido pela cidade. Já se projeta o 4º anel viário e nós não fechamos o nosso anel viário. Você falou, Roberto, sobre 2 vertentes políticas que tem hoje e você se apresentando como uma terceira via, o seu grupo específico. Você falou sobre a velha política e sobre a arrogância. O que é que se trata exatamente? Não, eu não quero dar nome para não dar nem direito de resposta, né? Certo. Mas as pessoas, pelo perfil, sabem de quem eu estou falando, do que é a velha política que está aí e do que é o perfil da arrogância, daquele que se acha o suprassumo, a Coca-Cola do verão. A gente não quer isso, a arrogância não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu acho que o diálogo, é claro que você como gestor, você tem um perfil de ouvir, você tem as concepções técnicas e metodológicas para chegar a um objetivo. Mas eu acho, Ellen, que o diálogo é importante. Vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já com a Alô Cidade. Estamos aqui com a Alô Cidade, falando sobre política aqui em Itabuna. Falamos no bloco anterior sobre esse novo grupo que você está formando para estar se desenhando como uma terceira via para Itabuna. Nós tivemos essa semana a saída do Augusto Castro, certo? Do PSDB para o PSD. E ele já, né? Isso, e ele já se colocou o nome à disposição a prefeito em 2020. O que é que você acha? Eu acho que Augusto Castro é um excelente nome. É inclusive um dos nomes que a gente vai mais para frente reunir. Sem dúvida reúne condições. Augusto Castro fez um excelente mandato de deputado estadual por 2 vezes. É um cara que é uma pena que ele não tenha sido reeleito para representar a nossa cidade, algo que ele venha fazendo muito bem, né, trazendo emendas parlamentares.
É como eu disse, Itabuna costuma a votar muito no estrangeiro, naquele que vem de fora, que está comprando voto, pagando litrão, e acaba se prostituindo, né? Nesses sujeitos alienígenas que vêm de fora para levar o voto. Se você observar, Ellen, as cidades mais do sertão da Bahia, elas votam majoritariamente nas pessoas da casa, né? Então era para as pratas da casa sair com expressivas votações. Infelizmente, nós não tivemos representantes, mas é um dos nomes para estar nesse grupo. Tudo indica que estará, a gente só está afinando aí o diálogo, marcando um momento para bater um papo. Augusto Castro, sem dúvida, é um grande representante. Nós precisamos pensar em uma cidade melhor, em uma cidade que resolva, que tenha seus problemas estruturais resolvidos para a gente colocar o pé no século XXI e atrair investimento para gerar emprego, gerar renda, ter melhores condições de saúde, melhores condições ambientais. Nós precisamos urgentemente implantar estações de tratamento de esgoto. Portanto, a opção não é vender a Imasa, mas fazer uma gestão efetiva, porque experiências internacionais e até nacionais mostram que privatizar a água, que vender para empresas não tem dado certo. É fazer uma gestão, mais do que isso, fazer governança de água. Ellen, isso é possível. A Imasa, ela pode ser superavitária, ela pode atrair investimento para a cidade, mas a água, ela não é uma commodity qualquer, vendável, né? A água é um direito universal do cidadão. Claro que existe um custo, mas eu acho que o município tem plenas condições de fazer isso. Falando ainda sobre os nomes de Itabuna, certo? Para 2020, nós temos o Vânio Renascer, ex-prefeito da cidade, ele saiu do PRB, que era o seu antigo partido. Ele, na verdade, ainda não saiu do PRB, ainda não né? saiu, mas está está flertando com o PT, possivelmente, né? De Orni, né? De um novo grupo, né? E aí eu queria saber, algumas informações de bastidores meio que alegam ele como interesse em sair a vereador. Você acha que o Vânio ainda é um nome político, ele ainda tem capital político para estar se colocando à disposição em algum cargo? Olha, Ellen, pelo que eu já conversei com o Vânio é meu amigo, né, irmão, eu tenho uma simpatia muito grande por Vânio, um respeito muito grande. A gente, na eleição passada, divergiu do ponto de vista político, que o modelo que escolheu não é o modelo que eu achei que daria resposta à cidade, mas Vânio é um homem honrado, um homem honesto, um cara decente. Pelo que ele me disse, ele não vem à eleição para vereador de forma alguma. Ele também não quer ser candidato a prefeito, a não ser que o grupo que ele está hoje escolha e que as condições favoreçam. Vânio não fez uma gestão ruim, teve alguns percalços que poderiam ser corrigidos em tempo hábil, mas a cidade viveu um outro momento, né? Quando você pega, por exemplo, o lixo e aumenta de forma exponencial, saindo de 600 mil para 2 milhões e tanto, gasolina que saiu de 1 milhão e 200 por ano para 9 milhões e tanto, você acaba faltando recursos que deveria chegar. Então, nesse momento de crise, você precisa fazer uma gestão, apertar o cinto, fazer uma gestão melhor, como o Rui está fazendo. Aí eu cito o modelo de Rui, uma gestão melhor, uma gestão qualificada, investindo nas áreas prioritárias, né, daquilo que foi desenhado. Mas é possível fazer. Eu acho que o Vânio é um bom nome. Ele, pelo que ele me disse, por entrevistas que ele já deu, ele não vem candidato a vereador, mas há uma possibilidade. Como diz um amigo meu, filósofo, tudo são possibilidades. Então há a possibilidade dele vir candidato a prefeito. Então, chegamos em 2020. Nós temos algumas pilares que vão dominar o cenário. No caso, nós temos a reeleição, não de Fernando Gomes, mas do candidato que ele vai colocar, certo? No lugar. Pode ser, inclusive, ele, né? Não sei, eu acho que está se fortalecendo muito a ideia de Som Gomes como candidato natural dele. E aí Fernando Gomes é uma águia política, né? Então, Fernando Gomes... É imprevisível. Ninguém pode questionar que Fernando Gomes não seja uma águia política. Isso aí não tem. Quem mais entende de política de Itabuna é ele, que tem cinco mandatos de prefeito. Só de prefeito, fora os outros. Só de prefeito, ele foi deputado constituinte, deputado estadual. Não vou trazer aqui as questões da qualidade, mas que ele é um excelente político do ponto de vista da política que se instaurou no Brasil, né? E entende mais de política de Itabuna do que qualquer um outro. Faltando, então, nós temos o candidato de Fernando Gomes, nós teremos Antônio Mangabeira, teremos a vereadora Charliane também, que realiza um grande trabalho como vereadora e que vem aí também com o nome para candidata a prefeita. E nós temos esse candidato que vai sair desse grupo que vocês estão desenhando, que é um grupo que hoje compõe, teoricamente, 4 pré-candidatos a prefeito, que é você, o Guinho,
o Edmilton Carneiro e também o Dr. Eric. Como é que vai ficar então? Como é que você enxerga que vai ficar o cenário político de Itabuna para o Executivo em 2020? Na verdade, Ellen, o que nós estamos analisando é que vai ficar três grandes grupos. E que o nosso grupo, a Terceira Via, vai polarizar com um desses dois grupos. Ou o grupo de Fernando, ou o grupo desse outro senhor aí. Então, assim, a gente precisa polarizar mesmo. E mostrar propostas, né? Tem gente que vai para a rádio, ao invés de defender suas propostas, vai atacar o adversário. Nossa política não é essa de atacar, de estar falando de A e B. É uma política propositiva. O que é que Itabuna precisa para colocar os pés no século XXI? Eu preciso valorizar funcionários públicos que estão lá, que é quem carrega o piano, e acabar com essa coisa de cargos comissionados, pelo menos ter um mínimo de quantidade possível. Então, isso é uma gestão voltada à gestão de pessoas, né? Isso é governança de cidade. Itabuna precisa ter uma gestão com base em governança, né? Nós precisamos atingir as principais áreas. E esse grupo pensa exatamente nisso. É por isso que eu estou nesse grupo. Ok, Roberto. Quero estar agradecendo a sua participação aqui no Alô Cidade. Muito obrigada por sua contribuição, tanto em segurança pública como na política, enfim. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o programa e nós nos vemos semana que vem aqui no Alô Cidade. Muito obrigada.